Seja muito bem-vindo ao ObvioCast. Eu sou Débora Melquiades, acho que você já me conhece, mas se você ainda não me conhece, você vai conhecer um pouquinho mais hoje. E hoje eu tô aqui do lado de cá da mesa, do lado de cá do microfone, porque hoje a gente tá inaugurando um novo quadro chamado Ponto de Virada. E hoje o nosso super convidado, eu até bati porque eu fiquei nervosa, porque o nosso convidado é um convidado muito especial, que talvez vocês já conheçam. É o senhor Rony Moreira. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dele. Na real, até você também vai conhecer um pouco, né? É verdade. Um pouco da história. Porque ele vai contando assim, sabe, gotas homeopáticas? Acho que é pra eu continuar aqui, entendeu? É que se eu falar tudo de uma vez só, Acabou, né? ela vaza, entendeu? Então, hoje, gente, é o dia. Se vocês não me verem mais aqui no canal, nós vamos descobrir. Aqueles assim, né? Não, ó o medo. Atenção. Tem que uma atenção. Põe a música de fundo aí, produção. Mas hoje a gente vai inaugurar esse quadro. E esse quadro é muito legal, né, Rony? Pra gente contar pro pessoal. A pretensão de fazer com que ele exista é a da melhor, né? É a melhor. Vamos ver como é que vai rolar, né? A gente tá querendo assim. Nossa ideia é trazer pessoas e que elas contem parte da vida dela em que o jogo virou. Qual jogo que virou? Aí cada uma vai contar a sua. E hoje o Rony vai contar dele. Você sabe que eu já vou dar um spoiler aqui pra você. Eu tive 2 pontos de virada. A gente vai conversar sobre os dois. Né, com 20 anos de idade e o outro com 53. Aí você vai entender o que aconteceu aí nesse pequeno intervalo de tempo de 53 anos. Enquanto isso, você vai pensando aí se você tem algum ponto de virada, porque isso é muito legal. É legal. Se de repente você percebe-se como uma pessoa interessante para ser entrevistada por nós no ponto de virada, Sim. A gente quer que você coloque o seu nominho e entre em contato conosco. Fale com a gente, porque você pode ser o próximo. Fala com nós. A gente quer conhecer as pessoas. pessoas. Quer conhecer os a gente quer gente nada óbvia, a gente quer ver gente que teve situações super diferentes na vida. É isso aí. Mas vamos lá, hoje é com o Rony. E aí eu quero começar do começo. Tudo começou em 1969, quando meu pai e minha Ele já falou a mãe... idade dele, gente. Vai, vamos lá. Meu pai e minha mãe foram para a cama mais cedo. Não. Gente, corta, porque eu tenho 3 filhos e eles estão assistindo. Conta um pouquinho pra gente. Avança um pouco. Avança. Vai, avança. A gente tá, de verdade, falando um pouquinho sobre o começo. Uhum. A infância, ela molda algumas coisas na nossa vida, Sim. né? Ela mexe com a gente e a gente carrega muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua infância. Como é que foi? Se você teve alguma situação na sua infância que mexeu, que te marcou e que te marca até hoje. Conta pra gente. Olha, você sabe que eu só fui entender o quanto a minha formação durante a infância foi importante para a minha vida adulta recentemente. Claro que a gente sabe, por até questões psicológicas, de papers que são publicados, que isso existe, mas a gente não consegue enxergar isso na gente, né? Falam-se que, eu costumo ouvir muita gente falando que quando você faz terapia, os terapeutas têm o dom de resgatar isso e te mostrar. Eu nunca fiz terapia, talvez se eu tivesse feito bem mais cedo, tivesse evitado muita dor e sofrimento no caminho. Vou fazer uma pausa. Eu tô fazendo terapia, comecei agora. Beijo pra minha terapeuta. Mas, assim, é revelador a gente se conhecer. Porque é isso que você falou. Às vezes a gente acha que a gente se conhece. E são coisas que são plantadas há muito tempo atrás de forma inexpressiva. E a gente acaba carregando. Sim. Continue. E o que é legal é assim, quando você falou de forma inexpressiva, até a pessoa que teve uma interferência com você, que marcou a sua vida, Sim. ela nem tinha a intenção de fazer isso. Sim. De repente, pequenas coisas aconteceram que foram transformando você em quem você é. Boas e ruins, né? Boas e ruins, Sim. né? Não aconteceu comigo, mas um exemplo, pessoas que têm medo de alguma coisa, como a brincadeira dos pais quando eles era super novinho, né? É isso mesmo. É bem interessante isso. Tá, vamos lá. A minha história, ela começa... Meus pais, eles moravam em Diadema, no ABCD de São Paulo. Ok.
Hoje, Diadema, ele é um lugar periférico para a cidade de São Paulo, mas nessa época era uma coisa que bem distante, só tinha 1970, 60 e pouco, quando eles moravam lá, muitas ruas de terra, muitas chácaras, e minha mãe morava numa dessas chácaras. Hoje, é claro que chegou asfalto, mudou tudo, mas lá estavam meus pais. E atrás da minha casa tinha uma mata bem grande, onde a gente chamava de Mata do Governo, inclusive, que você descia ela, atravessava alguns quilômetros e você podia até chegar, acessar a cidade de Santos através daquilo. É bem interessante. E era perto? Relativamente perto em distância, Tá. Mas a geografia não Era é muito fácil de complicado, acessar. tá? Né? Mas assim, tem uma represa, a represa Billings também está próxima dali. É que você teria que fazer uma vista aérea para poder Você entender. morava no campo, no meio de Isso, São eu nasci Paulo. mais ou menos Ok. assim, né? Mais ou menos por aí. Tá. E aí o que acontece? O meu pai, ele durante o regime militar, ele foi acionado pelo pessoal, pelos os militares, e ele era um dos líderes do Esquadrão da Morte. Esquadrão da Morte, não sei o quanto você conhece sobre isso, Não. era um movimento paramilitar, Ok. que era o braço de execução dos militares. Então, quando os militares eles queriam executar alguém e eles não queriam aparecer, entrava o Esquadrão da Morte em operação. E ele era uma polícia secreta dos militares também. Eles tinham várias ações que eles faziam, dado poder pelos militares, e eles tinham esse poder para agir na clandestinidade. Mas eles tinham uma certa proteção dos militares. Total proteção. Não era certa, era total proteção. Tanto Ok. que eu tenho recordação da minha casa quando meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. A minha casa tinha vários carros de polícia, a minha casa tinha um arsenal de armas, paiol que chama, né? Que Sim. se coloca as armas e tudo mais, e a gente não tinha acesso. E isso tudo eram coisas do governo. Apreensões que aconteciam colocavam lá. E, obviamente, eram desviadas essas apreensões para chegar nos lugares errados, né? Até para continuar com o trabalho. Para continuar o trabalho daquele pessoal. Sim. Tinha áreas na chácara que os meus pais tinham, uma chácara pequena, que eu não podia acessar de modo algum. E nenhum dos meus irmãos podiam acessar. Era fechado com cadeados e a gente só entrava lá. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 4. 4 irmãos. Somos 4 irmãos. Meu pai e minha mãe foram para lá por questão de grana na época, foram onde eles conseguiram comprar o terreno deles. Ok. E esse era o meu pai. Esse era um camarada super do bem, né? Você imagina assim que esse camarada ele era envolvido com ocultismo, com aquele espiritismo afro. Ok. E tinha até uma vertente mais de pegada de quimbanda, umas coisas diferentes assim. E forçou a minha mãe a começar a se envolver com isso. Então eles tinham uma vida que era bastante espiritualizada, de visões, de umas coisas doidas assim. Sim. Era forte isso. Bem forte. Para vocês, filhos, inclusive. Bem forte. Tá. Meu pai não incorporava, minha mãe não incorporava, porém ambos tinham visões, ambos tinham... o mundo espiritual estava muito aberto para Ok. eles. E meu pai, sendo essa pessoa que eu estou comentando com você, dizia, ele já falecido já, né, que ele nunca tinha apertado o gatilho para matar ninguém, mas ao seu comando muitas pessoas foram mortas durante aquele período. Ok. E a gente até tinha medo que dentro da minha casa, num poço, houvesse até restos de pessoas, mas foi feito depois escavações e tudo mais, não tinha. encontraram nada, né? Mas imagina o clima, Era né? o clima, esse era o clima. Então a gente tinha um setor da casa que a gente não podia acessar de modo algum. E o que acontecia é o seguinte, que esse meu pai, com essa presença do mal, falando até de um ponto de vista espiritual próximo dele, né? Porque assim, ele não somente tinha essa vertente do ocultismo, como ele também praticava o mal, porque, puxa vida, a gente está falando de execução de pessoas, né? E o meu pai, ele começou a bater na minha mãe. Então, muito jovenzinho, muito novinho, eu me lembro do meu pai batendo na minha mãe no quarto e a minha mãe tentando colocar a gente para fora do quarto para que nós não víssemos ela apanhando. Em certo momento, uma imagem que eu tenho mais ou menos, eu acho que eu tenho uns 4 anos, porque eu já conversei com a minha mãe sobre isso, ela falou assim, você tinha uns 4 anos mais ou menos. Eu me lembro de a mesa do jantar, na verdade era a mesa do almoço, estava posta e meu pai não tinha chegado, ele ia chegar do trabalho. E minha mãe tinha muito medo que ele chegasse, como ela dizia, virado, que era tipo assim, chegava já com um comportamento agressivo. Ok. E aí o que aconteceu? Estavam todos os filhos sentados à mesa
e a gente não estava ainda servindo e esperando meu pai chegar. E meu pai chegou e falou assim, mais ou menos isso, tá? Falou assim, que familhinha unida, que bom. Aí ele pegou a mão de um lado, a mão do outro na mesa de jantar e puxou e tudo caiu. A toalha, caiu tudo no chão. Aí ele pegou e entrou no quarto e assim foi aquele almoço, aquele momento de almoço na mesa de almoço. E você tinha uns 4 anos? Eu tinha 4 anos de idade, porque minha mãe falou isso. Eu me lembro exatamente da cena. Então, assim, é impossível dizer que isso não me marcou. Né? É impossível. E foi assim que eu fui crescendo. E esse comportamento que ele tinha, você hoje, adulto, você entende que era por uma questão espiritual e pelo trabalho, ou ele tinha algum outro tipo de comportamento? Às vezes uma relação com bebida, assim, ou não? Meu pai não bebia e não usava drogas. Mas o meu pai... Ou das duas, uma. Ou ele tinha um problema psiquiátrico muito forte, que mudava totalmente o comportamento dele, uma bipolaridade. Ou ele tinha um problema espiritual muito forte. Muito forte. Então, assim, hoje, olhando até do ponto de vista cristão, deixando de lado o diagnóstico de psiquiatria, que ele nunca foi diagnosticado com problema psiquiátrico, mesmo até ter vivido com 70 e poucos anos. Então, nunca foi diagnosticado. Eu só posso dizer que havia efetivamente uma questão espiritual envolvida com isso. Ao ponto de que, muitas vezes, nós estávamos na nossa casa, Débora, isso eu não lembro, tá? Minha mãe que conta isso e meus irmãos... Sua mãe ainda é viva. Minha mãe é viva, tem 88 anos de idade. É assim, era para ter morrido quando tinha 40 anos de idade. Eu vou te contar, vai passar por ela. Ela deveria ter morrido com 40 anos de idade. Gente, eu tô achando que essa história tem muitas coisas, né? Eu tô até ficando meio tensa. Não, o negócio é... Ninguém me chamou pra uma história Clima assim. de terror, né? Ninguém me chamou para a novela, História de terror. Não, eu vou te contar o seguinte, tá? Até dando um spoiler também, mas esse spoiler você vai ter que esperar. Eu já escrevi um livro já sobre isso, inclusive. Não publicado. Não publicado e não está terminado. Chama-se A Grande Revelação. E aí você vai falar, mas que grande revelação? Isso daí você tem que ler o livro para depois. Mas assim, a história, ela realmente é bem interessante. Mas nós vamos contar um pouco aqui do como a coisa aconteceu. Continuando. Havia algumas vezes que a gente estava na sala e simplesmente batiam na porta. E quando batiam na porta, isso eu presenciei algumas vezes, eu me lembro de 1 ou 2 vezes disso, mas isso era comum. A minha mãe, nas primeiras vezes, ela abria, procurava alguém, porque a casa, ela tinha muros, mas os muros eram baixos. Era uma casa num modelo, eu não sei nem que modelo que é aquilo, parece... Como de vila? Aquela casa com muro baixinho, tinha um portão? Isso, exatamente isso daí. E aí o que aconteceu? Uma pessoa poderia acessar a porta para poder chegar. E batiam na porta. E minha mãe procurou algumas vezes, depois ela entendeu, como ela também tinha essa vertente espiritista, né? Ela entendeu que era um aviso de que meu pai estava chegando. Passava 1 minuto, 2 minutos, meu pai chegava com o carro em casa. E isso começou a acontecer com toda a frequência. Não era todas as vezes que meu pai chegava em casa, mas era muito frequente. O que permitia que a minha mãe interrompesse coisas que ela sabia que poderiam causar transtornos para a chegada do meu pai. Entendi. Era como se fosse um aviso para ela de que estava chegando alguma coisa. Mas isso não me influenciou muito. Eu fui crescendo, tudo tranquilo. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive um contato com o sobrenatural. O meu pai e minha mãe estavam na sala e ele começou a brigar com ela. E dentro do quarto deles havia um livro desse tamanho, assim, um livro grande. Ele tinha até o formato do que nós temos aquelas bíblias católicas grandes. Mas na capa ele tinha um demônio de um lado, um demônio do outro, e ele carregava no meio um espelho. Esse é um livro bastante comum para quem mexe com o ocultismo, mas eu realmente não sei do que ele fala, enfim, era um livro que ele tinha lá. E eu me lembro que aquele livro me chamava muita atenção. Eu não tinha medo daquele livro, mas me chamava atenção. Você vê era um anjo com chifres, de um lado um anjo com chifres do outro, não eram chifrinhos, e com um espelho no meio, chifrões. E aí quando eles estavam brigando, eu peguei e fiquei olhando para minha mãe e comecei a ficar tenso, mas aquilo era tão comum para mim, aquelas brigas dele. Naquele momento só estava eu, minha mãe e meu pai em casa, os outros irmãos não estavam. E eles começaram a brigar e meu pai arrastou a minha mãe para o quarto e ele começou a bater na minha mãe. Quando ele começou a bater na minha mãe, eu fiquei na sala em pânico. De repente eu olhei para a parede assim e eu vi saindo de dentro da parede... Hoje eu vou dizer que seria como se fosse um holograma em 3D. Não se movimentava, não fazia nada, mas ele só veio para fora da parede e voltou. E era um ser
um ser sobrenatural, que eu não sei dizer se era um anjo, se era um demônio, o que que era, mas eu só vi, é como se saísse Mas ele da era parede. assustador? Eu não- Pra você, Você sabe na que hora... eu não consigo ter a lembrança Do do que que era. era. Tá. Eu não consigo dizer era um anjo ou era um demônio, o que que era. Eu lembro que foi um ser que saiu da parede. Eu vi ele saindo da parede. E na hora que isso aconteceu, eu gritei. E meu pai parou na hora de bater na minha mãe Pra ir ver o para que ir ver o que aconteceu. aconteceu. Quando eu contei para ele o que tinha acontecido, a briga cessou. Porque eles tinham entendido que alguma coisa estava se manifestando ali. E aí, acho que talvez por temor ou por alguma coisa, eles pararam de brigar. Isto foi a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa sobrenatural. Pode ser que de repente alguém ouvindo a gente fale assim, ah não, isso daí foi a criação da criança. Aconteceu, foi caso acontecido, como diz o mineiro, tá? Mas é assim, é engraçado quando a gente, isso que você está acabando de dizer, muitas vezes as pessoas contam algumas coisas para mim, dentro da minha família, inclusive, já aconteceu de terem visões, e é muito complicado a gente chegar e falar, ah, não aconteceu, porque às vezes é uma experiência única daquela pessoa. Então, eu acho que, independe daquilo que a pessoa acredita, de quem está assistindo, né, acredite, é uma experiência tua. Sim. Então, assim, que seja uma imaginação, foi algo que aconteceu para acessar alguma coisa. Débora, tem uma coisa legal que vai dar uma quebrada total nesse clima aqui sério que a gente Não, tá um conversar. clima... Clima tenso, só um né? minuto, gente, eu tava com torcicolo desse lado, agora o torcicolo azul tá desse lado aqui, ó. Verdade? Ó, pra dar uma quebrada aqui pra vocês. Tem uma cena do Harry Potter que, após ele ter morrido, ele se encontra com o Dumbledore. Harry Potter morreu? Harry Potter morreu. Você não sabia disso? Ele morreu. Parece aquele quadro do Chico Anísio, O né? Harry Potter morreu? Morreu. Você não sabia disso? Eu assisti, mas é que eu dormia muito. Eu acho o Harry Potter tão boring. Isso é pra você, Domini. Boring. É a nossa professora de inglês. É chato. Ela é dela, na verdade, não é minha, tá? Viu? Ele morre mesmo, mas depois ele volta a viver. Eu vou deixar pra você ver. Ah, não, gente. Bom, mas vai. Ele morreu. Ele morreu e ele está conversando numa rodoviária, numa rodoviária onde sai trens. Metrô. Não, uma estação Uma ferroviária. estação ferroviária. Uma estação não sabe nem o que é ferroviária lá da Inglaterra, e ele começa a conversar com o Dumbledore, e aí ele fala assim, professor, o que está acontecendo aqui, está acontecendo de verdade ou o que está acontecendo na minha cabeça? Aí ele falou, é claro que está acontecendo na sua cabeça, mas porque está acontecendo na sua cabeça, por acaso não é de verdade? Então, o ponto que eu quero trabalhar aqui é o seguinte, se isso aconteceu de verdade ou se não aconteceu, isso aconteceu para mim. Exatamente isso. Ponto. Entendeu? Final. É esse que é a sacada do negócio. Sim. 7 anos de idade, minha mãe, eu não sabia, vim saber disso só depois de muito tempo, minha mãe ela não se separou do meu pai porque ela não tinha condições de sustentar os filhos e ela sabia que ela ia ter que sustentar os filhos. Então ela esperou que eu chegasse aos 7 anos de idade. Você é o mais velho. Eu sou mais novo. O mais velho tem a diferença para mim de 10 anos. Tá, você falou que vocês são são 4 homens, são... Não, uma irmã mais velha, Ok. um irmão que já faleceu, que era Ok. o abaixo, uma irmã de 4 anos de diferença para mim para cima e eu. E você era mais próximo de quem dos irmãos? Na verdade, todos nós éramos Vocês relativamente eram bem próximos. unidos, Não, tá? não éramos Não eram unidos. Inclusive, ainda não somos tão unidos. Nós temos Tá. uma relação bastante boa, mas uma relação individual. Ok. É interessante. Até talvez isso também tenha sido pela própria formação das coisas. Provavelmente. Porque em certo momento a gente teve que meio cada que um ficar... por si. Isso, Meio que isso, a gente isso. tem que se socorrer. É isso. É um instinto de sobrevivência. Isso. Cada um se preocupa com o outro, mas cada um fica preocupado com a sobreviver. É exatamente esse E pensamento. você se relacionava como com teu pai? Olhando pra tudo isso. Então, é esse que é o ponto. Eu me lembro, Débora, isso eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, tá? Uns de 4 a 5 anos de idade. Meu pai chegou em casa, não teve a batida na porta nessa ocasião, e eu estava brincando com carrinhos na sala, e aí foi uma ação voluntária minha. Eu fui atrás da cadeira, tinha uma cadeira de balanço, daquelas bem de sítio, assim, e eu fiquei escondido como criança porque eu queria que ele entrasse para me procurar. Sabe aquela história Sei. de, cadê o Rony, onde é que tá, sabe assim? Sei. E aí ele pegou, entrou, olhou para mim, aí a minha mãe falou assim, Reinaldo, você não está percebendo que tem alguém que está querendo que você encontre? Aí ele olhou para minha mãe assim e foi pro quarto. E eu fiquei atrás ali e isto também me marcou, que foi a rejeição dizendo assim, eu não vou brincar com você, eu não vou fazer nada. Por que ele fazia isso? Porque ele inculcou
que eu era filho de uma traição da minha mãe. Ele achava que, por ele ser como ele era com a minha mãe, a minha mãe não o suportava Teria outra e teria pessoa. um outro relacionamento. Sim. Só que o que é impressionante, Débora, é assim, depois de um certo tempo, o quão parecido eu sou fisicamente com meu pai. Eu sou um DNA vivo do meu pai. DNA vivo do meu pai. E para ele, talvez isso fosse uma declaração. Não, depois de muito tempo, ele se arrependeu disso, com certeza. Sim. Mas, mesmo tendo se arrependido disso, ele não mudou até a comportamento. morte, não o comportamento, mas ele não buscou pedir perdão aos filhos, nada disso. Ele morreu sem isto. Sim. O que aconteceu? Frutos de escolha, né? Escolhas, foram É. escolhas. Inclusive, ele teve outros relacionamentos depois que os meus pais se separaram. E para dois filhos que ele gerou fora do relacionamento com a minha Com sua mãe, mãe. ele foi um excelente pai, ao ponto de que as meninas, quando nós fomos dividir a herança, pouca coisa, gostaria até que fosse muito mais, eles disseram pra gente assim, nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes, são completamente diferentes. Que coisa, não. Não, elas falaram assim... Não é meu pai. Não é o meu pai. O seu pai é um Reinaldo, o meu pai é outro. Tudo que ele deixou de ser conosco, ele foi com elas. Isso foi muito interessante. E assim, bom, que bom, né? Bom que pelo menos assim, duas crianças deixaram de sofrer, né? É difícil, Sim. porque quem vive o lado ruim da pessoa é muito complicado. Mas entender o porquê dessa transformação dele. Sim, o que Alguma aconteceu? coisa aconteceu na vida dele alguma para ele coisa. ter Aconteceu tido alguma coisa. essa, né? É fato. Isso. E aí, com o seu irmão, quando pequeno, ele era mais velho. Ele protegia, ele não te protegia. Como é que era essa relação com ele? Conforme meus irmãos foram crescendo, e esse meu irmão foi crescendo, ele foi assumindo o papel paterno. Quantos anos ao de ponto, eram 6 anos de diferença. Tá. E ao ponto de que ele saiu para trabalhar muito cedo, ainda não podia ser registrado, para poder trazer dinheiro para casa, porque uma das coisas que o meu pai não fazia é que se eu tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, vira a história do meu pai. Eu entendi. Porque Mas é porque tá muito intrínseco. o meu pai né? trazia prostitutas para manter relações sexuais na porta da minha casa, dentro do carro. Ele tocava campainha, minha mãe sabia que ele estava ali, e aí ele falava, eu estou aqui na frente. E aí ele mantinha relações sexuais com mulheres dentro E ela do carro, sabendo. com ela sabendo. E vocês... Isso eu não sabia, eu só tive acesso posterior. Meus irmãos mais velhos sabiam. Só que o que aconteceu? Conforme as coisas foram acontecendo nesse período, porque eu estou falando do meu crescimento, os meus irmãos começaram a ir para casa de amigos, começaram a viver a vida deles como adolescentes. Sair daquele Isso, ambiente. do ambiente. Ok. Quando eu completei 7 anos de idade, eu não sabia, mas minha mãe já estava se preparando para fazer a separação dela. Tem uma coisa importantíssima que eu não contei para você. Como eu nasci. Eu nasci, minha mãe teve que pular a janela com 7 meses da gestação, que ela estava gestando a mim, com 7 meses, ela pulou a janela de casa, saiu pelo meio da mata, a mata que ia até Santos, Sim. foi andando por meio da mata, desesperada, até que ela encontrou um vilarejo, naquela época, 1970, 1969, ela encontrou um vilarejo que tinha um telefone público, ligou para um primo, um tio, na verdade, meu tio irmão dela, dizendo que era para a família se reunir para ir ajudar a nós, os outros irmãos, né, os 3 Porque que ficaram em casa, precisava. porque ela precisava. E aí a família se dividiu, parte da família pegou ela e levaram para Santos. Tanto que eu nasci, na verdade, em São Vicente, no Hospital de São Vicente. E eu fui registrado em Diadema. Muita gente brinca comigo, mas como é que isso aconteceu? Todo mundo fala de Diadema, né? Eu digo, foi isso que aconteceu. Diadema. Para que a minha mãe pudesse me parir, ela teve que fazer isso. E ela fez por conta da situação que o teu pai tinha em relação à sua concepção. A minha mãe estava apanhando, ele estava batendo na barriga dela para que ela me perdesse. Entendi. Entendeu? Hoje, para mim, falar sobre isso, eu falo com muito menos emoção, porque eu já repeti isso várias vezes em vários lugares. Até isso é muito interessante, né? Eu fazia parte de uma igreja pentecostal quando eu me converti.
E nessa igreja pentecostal, ela é muito mais embasada em você ter sentimentos, né? Então a gente fala muito, a gente testemunha muito. E nas igrejas que a gente faz parte hoje em dia, a gente está mais ligado com sentido, é muito Sim. mais a palavra. Sim. Então testemunha-se muito menos. Sim. Tanto que você jamais teria contato com essa minha história se não fosse aqui, Não, né? não. É isso, não é comum. É diferente daquelas igrejas Não, que... e assim, isso é o tipo de coisa que a gente também não conversa quando a gente tá jantando. Isso, é muito pesado, né? pesado. É muito pesado. A gente ia parar de jantar, Sim, né? sim, A sim. gente ia Você beber começa a ter dó alguma de coisa. mim, né? Você começa- Não, a gente ia oferecer alguma coisa pra você beber. Você Vamos quer beber quer junto, tomar uma cachaça, né? coisa. Sim, enfim. Agora, assim, só um pequeno... A figura paterna. Você disse que em um determinado momento o seu irmão se tornou uma figura paterna. Qual que era... Como que o teu pai te influenciou e como o seu irmão te influenciou? Porque eram as figuras masculinas que você Sim. tinha. Tem mais um comentário sobre o meu papai, querido, que eu, inclusive, orei muitos anos por ele. Procurei ele, inclusive, em certo momento. Falei para ele assim, olha, tudo que você fez eu te perdoo, porque eu tinha me convertido ao cristianismo. E falei para ele, mas você errou muito. Libertação. Que foi uma libertação. Assim, meu pai morreu com o meu perdão. Tá? É libertação para você e libertação para ele. Sim. Porque quem perdoa... Sim, eu chamei, eu me casei em 1993 e eu chamei meu pai para ir pro casamento. Ele não foi porque não quis, mas ele tinha liberdade para ir. E eu tenho o dedo do pé quebrado, o osso quebrado, pisado pelo meu pai, enquanto eu tinha 1 ano de idade. Isso eu não me lembro, com certeza. Isso são histórias. Então, assim, eu realmente sofri. Eu sofri, minha mãe sofreu nas mãos do meu pai. Ele queria que ela abortasse, ele bateu na barriga dela para que ela abortasse. Depois que eu nasci, ele pisou no meu pé, quebrou um dedo. Eu tenho uma marca aqui no supercílio também por causa disso, num outro momento, uma outra ocasião que minha mãe teve que me trocar no escuro, porque ele não deixava acender a luz porque era comigo. Então eu chorava, e ela acabou batendo na cômoda da coisa e saía sangue. Então ela não sabia se era lágrimas ou se era sangue. Somente no dia seguinte, quando ela acordou, ela viu que eu estava todo ensanguentado. Então isso foi a minha relação com o meu pai. O que acontece é o seguinte, quando minha mãe ela vê que eu tenho 7 anos de idade e que os outros irmãos poderiam já ajudá-la nisso, financeiramente, a minha mãe ela se separa do meu pai. E aí ela não falou nada para mim, ela só falou, hoje o seu tio vai passar na escola e você, estava na primeira série, e você vai com ele. Eu me recordo do meu tio entrando na escola, ainda não tinha acabado o horário escolar, porque eles queriam me retirar de lá o mais rápido possível, e aí o meu tio me dando a mão e eu despedindo do professor, simplesmente entrando no carro, e desse carro nós fomos escondidos para a casa de um tio nosso, onde nós moramos na garagem desse tio durante alguns meses. Longe, era um lugar longe. Bem longe, que meu pai não podia saber, porque ele tinha jurado a minha mãe de morte. Ele falou que se acontecesse isso, ele iria... Na verdade, ele tinha dito que ele iria matar os filhos para que ela sofresse. Era uma pressão, era uma pressão... Isso, ela ia matar os filhos para que ela sofresse. Bom, o que aconteceu? 7 anos de idade, 1977, nasci em 70... meus pais se separam, tá bom? E aí o que acaba acontecendo? Eu começo a ter o meu irmão mais velho como sendo referência. Ele começa a ser minha referência. Até então ele não era minha referência. Minha referência era nenhuma. Eu não tinha referência paterna. Sim. Tá? Eu tinha a referência da minha mãe ali, cuidando de mim. Tudo que o meu pai não me deu, minha mãe tentou compensar, óbvio, né? Sendo aquelas famosas matriarcas antigas, sabe assim? Mas tentando fazer isso. Tanto que eu sei que toda mãe mata pelo seu filho. Mas assim, a minha mãe é daquelas que mataria um bairro inteiro por causa de um dos filhos dela. É assim. Né? E dado o que ela passou, eu tenho certeza que ela faria. É uma loucura, é uma loucura. Minha mãe realmente vale ouro. Tudo que o meu pai deixou de ser, a minha mãe foi. O que é importante, ainda me faltou muito. Ela conseguiu me dar aquilo que ela tinha. Você não pode dar para alguém alguma coisa que você não tem. Porque de verdade, assim, eu imagino... Eu conversei com a Domini num episódio que a gente fez aqui no podcast, a gente falou de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. A gente nunca vai saber o que é estar no lugar do outro. Então, você contando essa história, você tem a visão de filho e você viu coisas na sua mãe. Sim. Eu ouvindo, eu imagino, mas eu não tenho ideia, porque o sofrimento dela era pelos filhos, mas era por ela também. Claro. Então, a gente não tem ideia. Ela se anulou enquanto ser humano. Sim.
Ela, assim, ela foi uma atitude Que de verdade, Rony, hoje a gente vê quantas mulheres... É que nessa geração não, mas quantas mulheres não pegam as coisas e largam tudo. Largam filhos, deixa tudo E pra trás. deixa filho. Deixa tudo pra trás. Porque assim, a hora que importa sou eu. Sim. Então, é um exemplo de que, apesar do sofrimento, era uma proteção para estar com vocês, né? Fato, não tenho a menor dúvida disso. Bom, aí a figura do seu irmão se tornou uma figura A minha referência. de Tá, referência. agora pensa o seguinte, eu tenho 8, ele tem 13. Tá. Então, assim, a gente está falando de... Duas crianças, na verdade. São duas Sim. crianças, tá? Essa é a conta que a gente faz 6 anos a mais. 8 e 6, 14, né? 14. 2, 14, 14. Então, ele tinha 6 Eu anos sou a mais. marqueteira, gente, não sei Eu não preciso conta. fazer conta. Aquele fala assim, mas nem para não, receber, mas né? Não, não. tenho alguém que eu pago para tomar conta disso. Eu não tenho, eu faço conta na calculadora mesmo, conte. Você sabe que fala-se que o Einstein, ele certo momento pediram para ele o endereço da casa dele e ele procurou no bolso para dar o endereço. Alguém falou assim, nossa, você tem uma mente tão brilhante e você não guarda o endereço da sua casa? Ele falou, por isso que eu tenho minha mente brilhante, eu guardo aquilo que eu preciso guardar, o que eu não preciso eu uso de outra forma. Meu HD precisa mudar, Tá pifando? então. Não, é porque eu tenho tanta coisa, acho que na minha memória, aí não cabe mais coisas novas, eu preciso fazer uma Tirar, reciclagem. Depois a gente descobre como faz A isso. gente consegue. Vamos lá, continuando. Bom, aí o que acontece é o seguinte... Seu irmão com 13 anos. Meu irmão com 13 anos, 14 anos de idade, eu tendo ele como referência, a gente foi crescendo, nós fomos para um bairro muito violento que tinha ali no Jabaquara, em São Paulo. Estamos falando de São Paulo, estamos falando de Vila Facchini. Então, assim, nós crescíamos, nós morávamos numa casa alugada, quarto e cozinha. E quando eu falo quarto e cozinha, senhores, vocês não têm ideia do que é quarto e cozinha. O pessoal hoje em dia fala de quarto e cozinha, mas tem uma estrutura. É uma quarto e cozinha. Banheiro era fora? O banheiro, esse banheiro era dentro. Tá. Mas assim, era um banheiro que você não conseguia... Você tinha que virou. Você tinha que ver que você ia lavar. Você lava Yoga. aqui e ali. Isso, yoga. É mais ou menos assim. É isso, mais ou menos assim. E quando duas casas, no mínimo, ligavam o chuveiro ao mesmo tempo, caía a chave do disjuntor. Então isso era mega comum. Era uma vila. Era como Era se uma fosse vila. uma vila. 3 Ok. casas no mesmo terreno, tá? Muito simples as 3 casas. E ali a gente foi crescendo. Eu cansei de sair pela manhã e ver pessoas estiradas mortas porque durante a noite eles tinham sido executados. Cansei de ver. Assim, foi um bairro bem violento. Rony, medo? Cara, você Porque sabe... desde pequeno você lida com violência, assassinato. mas você E sabe aí, que medo não? Eu acho que isso está meio que vinculado com situação de guerra. Por favor, eu não quero nem comparar uma coisa com a outra, mas uma pessoa que nasceu numa situação de guerra, ela não tem padrão de comparação. Aquilo era habitual. Era habitual. Ok. O que tem muito a ver com o que a gente fala, que a gente precisa mudar os influenciadores para a gente mudar as pessoas. O Porque as meio, pessoas, não é assim que a gente fala? É. A gente tem que ter a mudança do meio através das influências. E deve ter um monte de gente que está vivendo essa mesma situação nesse momento no Brasil. Não tenha dúvida disso. Aqui em Campinas, a gente vai encontrar isso daí acontecendo nesse exato momento. É que isso está muito longe da nossa realidade. Não, é que a gente acaba, talvez, por uma questão de mudança de vida, a gente acaba se colocando em algumas bolhas. É isso, a gente vive ali. Né? Então, na bolha em que nós estamos agora, talvez isso seja impensável. Talvez quem mora em bairros super afastados, como eu conheci há pouquíssimo tempo, e olha que eu sou campineira, eu descobri que existe uma Campinas para lá do Shopping Bandeira, lá, que gente, eu não sabia o que era aquilo. Depois, quando foram falar para mim, é quase que 60% da população de Campinas está do lado de lá da cidade. É tipo Ouro Verde bem para frente lá. Muito para frente. Sim. E assim, é uma situação totalmente diferente. Sim. Então são as bolhas. Sim, né? sim. Mas você sabe que uma das coisas que eu acho que vale a pena as pessoas elas fazerem com certa frequência, eu até acho que isso poderia ser até um plano, talvez de Estado, de governo, mas essa é uma discussão para outro momento, visitar cemitérios, visitar presídios e visitar hospitais. Se você tivesse, por exemplo, uma obrigatoriedade, ou que não fosse obrigatório, mas que você tivesse a consciência dos professores levarem ou dos pais levarem para esses 3 locais, você consegue enxergar claramente, primeiro, que o homem é finito, que você tem que fazer opções da tua vida que podem levar você para o hospital ou para um presídio. Sim. E quando você está nesses lugares, inclusive, você passa a perceber a dor das pessoas. Você não a sente, conforme a gente acabou de comentar, mas você começa a colocar isso no seu radar. Nós, como seres humanos, a gente
quer fugir o máximo possível das dores. E a gente não está preocupado em ajudar. É até importante, Débora. Nós fazemos parte de uma associação sem fins lucrativos. E as pessoas, elas dão o dinheiro dela para um monte de coisa, mas elas não dão dinheiro para questões sociais. Não. Porque elas querem se afastar das questões sociais. Existem dois motivos, creio eu. Primeiro que a pessoa, muitas vezes assim, eu não quero enxergar que tem problema, né? Eu vou dar um exemplo e vou falar aqui abertamente o nome, porque eu acho que não tem problema. TV a cabo, você está assistindo um seriado super legal, eu que sou aficionada por seriado, de repente vem uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras. Meu, acabou. Eu tô assistindo, tipo, Friends. Acaba. É ruim. Porque aquilo é uma realidade. É horrível. Então, a pessoa, às vezes, ela não quer contribuir, porque ela não quer nem saber. Não quero nem saber que isso existe, né? Ou porque ela tem dúvidas para onde vai. Sim. Porque existe muita escusidade, sim, né? sim. Coisas escusas. Mas isso é fato. Escusidade é chiquérrimo, né? Eu nem sei se existe essa palavra. É um vernáculo, ela é um Você vocabulário. gostou? Gostei, vou até usar. Hoje tem neologismo, a gente cria, entendeu? É a minha palavra para escuso. Segue a vida. Escusidade. Volta. Eu perguntei se você tinha medo, porque assim, com essa idade, existem os medos, né? Eu vejo meus filhos com 6, 7 anos, você estava falando de 7, 8 anos, que visão que você tinha de mundo? Aquela era a minha realidade. O que a gente conversava? Eu estava no Jabaquara, a diversão era ficar no portão junto com amiguinhos do lado de dentro de casa, obviamente. Nunca brincando na rua. Nunca, era proibido pela minha mãe. E a gente passava os aviões, mas quando a gente fala passar aviões, quem mora na Vila Faquini, no Jabaquara, sabe o que é passar avião. Passa assim de tremer a casa. Então a gente ficava brincando, cada um tinha o seu avião da rodada. Passava muito e ganhava o maior avião, era isso que a gente fazia. Tá? E, assim, quando a gente via pessoas mortas, a gente, na época, tinha o Gil Gomes, lembra do Gil Gomes lhes diz bom dia. Agora. Isso, antes do Aqui Agora. Nossa, gente, não é da minha época. Minha época é só do Aqui Agora. É quando ele falava assim, se você... Gente, ele morreu? Eu tô achando já que tá todo mundo morto. Sei. Bem capaz. Não, você falou que o Harry Potter morre. Gente, o Harry Potter morre. Eu assim, não tô acreditando. O Harry Potter, ele morreu, mas ele tinha a pedra filosofal e ele voltou a vida. O Gil Gomes provavelmente não. Não, o então Gil Gomes acho que morreu. E aí era na época do Gil Gomes, você tava falando? E a gente via as histórias que aconteciam no rádio, não ali, pessoalmente, a gente via as coisas, as histórias que eram contadas sobre... Você tava ali. Eu via aquilo acontecendo. Então, essa impressão de mundo. Certo ou errado, de bom ou mal, não existia, entendeu? Que a gente... E existiam pessoas que te deram suporte? Porque você estava falando do seu irmão, né? Que seu irmão era a minha referência. Sim. Mas fora o teu irmão, você buscou alguém como suporte? Tinha alguém que... Ninguém. Aparecia eventualmente algum tio preocupado com a família. A preocupação era se nós íamos passar fome ou não. Isso de fato nós tínhamos essa preocupação das pessoas, tá? Okay. Inclusive, teve uma ocasião, eu tinha 10 anos de idade, que eu me recordo que todos os meus irmãos, cada um deles tinha ido para casa de um amigo, e aí ficou somente eu e minha mãe em casa. Hoje eu sei que eles fizeram isso porque a gente estava passando por necessidade financeira e a gente não tinha o que comer. E aí eles se distribuíram para comer na casa dos amigos porque foi assim. E aí o que aconteceu? Eu me lembro que a minha mãe, Débora, isto é muito forte, e isso marcou a minha vida positivamente. Eu me recordo que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô com fome. Ela falou, eu vou fazer alguma coisinha pra gente comer. Só que eu digo a você o que tinha, arroz. Não havia nada na minha casa. Não havia, quando eu falo nada, as pessoas falam, não, é uma forçação de barra. Não, só havia arroz. E tinha cebola, alho e arroz. A minha mãe pegou... temperou o arroz com mais cebola do que o normal, para ele ficar mais ceboludo. Cortou um pouquinho de arroz. Ela pegou e falou assim, hoje você vai ser servido por mim. Você estará no restaurante. Aí ela pegou, fez o jantar, montou uma mesa, colocou ali a montagem da mesa do jeito que ela pôde montar. E aí ela pegou o arroz, serviu, colocou um pano, como se ela fosse servir um maître servindo. E ela falou assim, posso servir o senhor? Eu falei, pode. Aí ela pegou e serviu, e eu comi aquele arrozinho servido pela minha mãe, para que ela pudesse ser a garçonete, o garçom ali para mim. Depois de alguns anos eu fui entender que a minha mãe fez aquilo para que eu não percebesse a fome. Sim. Que eu não percebesse a falta. Você está com os olhos vermelhos, daqui a pouco choro eu aqui, ela começa a chorar porque ela está chorando. Não tô.
Isso daqui eu tô segurando, é o ar-condicionado, gente. Tá muito gelado aqui. Olha, ninguém me avisou. Ô, produção, ninguém me avisou que ia ser assim. Tá? Por não favor, tem lenço, né? não tem lenço. Mas eu escrevi pra você assim, ó, prepare o seu lenço. Ah, mas o seu não levei não muito levou a em sério. consideração. É porque você fala tantas coisas sérias, gente, que... Olha o que aconteceu. Depois disso daí... É que eu estou tentando me colocar no lugar. Não, é que é muito forte. Você é mãe de 3, Débora. É muito assim, difícil. Você consegue enxergar o quanto Mas, você assim, quer a evitar que os seus filhos... Não, mas assim, eu sei que é a história do Rony, mas eu estou pensando na sua mãe. A sensibilidade de... Ela poderia estar reclamando, ela poderia estar em depressão, ela poderia estar... Mas a sensibilidade de trazer você para um mundo de imaginação para que você não sofresse. É um pouco daquele filme de guerra que o pai começa... É o Sim, A Vida é pianista. Bela. A Vida é Bela, A Vida é Bela. É um Sim, pouco de A Vida entendeu? é Bela. Mas ali foi um episódio apenas. A Vida Bela é muito mais não, forte, né? Ok, É isso. mas assim, nós pensarmos... Sim. No colocar-se no Sim, lugar. sim. Peraí, deixa eu tirar um pouquinho da minha dor e levar algo diferente Sim. pro outro, entendeu? Não, a minha mãe, minha casa sempre tinha que fosse uma caneca com flores. Ela colhia flores no caminho para colocar caneca. Uhum. Minha casa sempre foi muito pobre. Durante esse período a gente era pobre de marré. E aí ela sempre limpa. Aquela famosa casa que as panelas são bem areadas, Sim. brilhantes. É isto. Sim. É isso assim. E aí o que acontece? Quando a gente já passou, estou indo para os 12 anos agora. Tá. Com 12 anos de idade, eu já estou um pouco maiorzinho, já brinco na rua, já consigo me virar um pouco mais. O que acaba acontecendo? Eu me recordo que nessa ocasião, meus irmãos já eram mais velhos, né? Uma já estava... Adulto, o outro irmão já era adulto, 18 anos. Isso. E aí o que acontece? Está apenas na minha casa... no dia 23 de dezembro de 1982. Isso é uma data muito marcante. Eu não tinha nascido. Não, essa é uma data bem marcante para ti. Você não tinha nascido mesmo, você é super jovem. Acabou, tá gente. Obrigada. Nos vemos no próximo. Aí dá uma olhada. 23 de dezembro de 1982, eu e um amigo do bairro chamado Gauchinho, Emerson Batista Calduro Velho. Lembro do nome dele completo ainda. Você não tem contato? Não tenho contato. Não tenho contato. Quem sabe, de repente, isso vai até que ele consiga ver, né? Bom, o nome do homem não muda, né? Não. Bom, alguns homens... Tem alguns não, agora, a gente vai vamos pular. mudar. Continua no dia 23. E aí, o que aconteceu? Perto da minha casa tinha um supermercado chamado Yamada. Nem sei se existe esse supermercado ainda. E aí, nós fomos no dia 23 no mercado, e era um mercado de bairro, tá? Uhum. E aí, eu lembro que tinha, na época, uma metralhadora que você apertava e ela, além de fazer barulho, ela saía luzes. E ela era linda. Era uma metralhadora que é fantástica. E eu e ele vimos, do lado daquela metralhadora, uma metralhadora de plástico. A outra também era de plástico, mas de péssima qualidade. Péssima qualidade. E feia. Feia. Mas ela tentava imitar aquela. Ok. Como o bairro era muito simples, então o cara colocou uma metralhadora muito boa para quem pudesse e várias metralhadoras ali. Então, mas assim, ao ponto de a gente pegar a metralhadora simples e brincar um com o outro, falou, fala, que coisa horrível, cara, que coisa horrível, eu não gostaria de ganhar isso de maneira alguma, guarda isso. Tá. 24 de dezembro, estamos Natal. Ninguém na minha casa, somente a minha mãe. Minha mãe começa, um pouco antes disso, a sentir dores da parte da cintura para baixo e fica paralisada. Paralisada ao ponto de ir ao médico e o médico não conseguia identificar o que estava acontecendo. Uhum. Mas o meu pai tinha mandado o recado para ela que ele ia matá-la através da magia negra. Isso é importante, depois eu vou subir isso daí. Minha mãe está no quarto, luz apagada, com dores de cabeça. Eu me recordo que falei, posso ficar assistindo televisão na cozinha? Ela falou, pode. Eu assisti televisão. Na minha casa, do lado, estava tendo festa, pessoas aquele barulho de festa. Na casa do lado também, barulho de festa. Fogos, naquela época estouravam muito fogos de artifício. E meus irmãos estavam fora. Quando foi dar um pouquinho antes da meia-noite, eu falei para minha mãe, posso ir lá fora um pouco? Ela falou, vai, mas hoje é um dia perigoso, então fica só no portão. E eu fui até o portão. E aí eu fiquei ali e foi a primeira vez que eu chorei. Eu chorei porque eu tinha compreensão de tudo aquilo que estava... A idade que você já tinha. Não, peraí, perdoe-me. Não aconteceu exatamente nessa ordem. Aconteceu assim, eu terminei de assistir a televisão, e aí eu fui para frente, vi as festas que estavam acontecendo, fiquei muito triste.
De repente, minha mãe começou a me chamar, porque estava dando meia-noite, e aí ela falou para eu entrar. Eu entrei, ela pediu para acender a luz, mas aí eu falei, mas você não está com dor de cabeça? Ela falou, não, pode acender a luz, põe a mão aqui embaixo da cama. Aí eu fui pôr a mão embaixo da cama, ela falou, você sabe que a mamãe não tem condição de te dar nada, mas o que eu pude dar para você é isso daqui. No que eu puxei era aquela metralhadora simples. Que você não queria de jeito Que eu não nenhum. queria, porque eu tinha até vergonha daquela metralhadora para brincar. Quando eu abri aquilo, eu tive que segurar o meu choro, porque eu ia chorar. Que era um choro de frustração. Frustração. Abracei a minha mãe, ela me deu Feliz Natal, e aí eu falei, posso ir lá na frente? Ela falou, pode. E aí eu peguei o brinquedinho, levei para frente, e foi nessa hora que eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, e eu me recordo de ter falado, isso para mim é a coisa mais emocionante de tudo o que eu conto, sempre me deixa enroscado. Eu falei assim, Jesus, hoje é o dia do seu aniversário, parabéns. Quando eu falei isso, falei com a maior das inocências, falei somente isso. O tempo passou e lembra dessa frase, parabéns, Jesus. Isso aconteceu no dia 24 de dezembro, já para o dia 25 de 1982, tá? A vida vai passando, quando eu tenho 13 anos de idade, meu irmão, ele está com 6 anos a mais, ele tem 19 anos de idade, eu tenho 13. Uhum. O que um jovem de 19 anos de idade quer fazer? 19, que é o caso do meu irmão. Ele quer dirigir, ele quer bagunçar, ele quer fazer sexo. Naquela época era isso que ele queria. Sim. E o que um referencial de pai pode dar para um jovem de 13 anos de idade? O acesso ao sexo. Uhum. Eu fui inserido no mundo da sexualização através das amigas do meu irmão. Eu era o brinquedo delas. Okay. E assim, dos 13 até os 17 anos de idade, Débora, as mulheres, para mim, elas tinham uma única finalidade. Era essa a única finalidade. Isto marcou a minha vida. Assim, meu irmão é uma pessoa fantástica, era uma pessoa fantástica. Mas assim, durante esse período, é um período que entre eles, os amigos, eles iam para festa para pegar mulher. Eles iam para zarar. Era só isso. E eu fui muito prematuro, e por ser muito prematuro, eu era o cara, porque todas as meninas, elas queriam mostrar para mim quem elas eram, entendeu? Mais ou menos assim. E para os seus amigos, você era o cara. Eu era o cara. Tanto que assim, eu tenho os dentes melhores hoje porque fiz tratamento ortodôntico, mas os meus dentinhos eram todos tortos, boquinha de traíra. Magrelo, sempre fui magrelo. Me casei com 63 quilos, hoje eu tenho 87 quilos. Tenho 1,80 m, sempre tive 1,80 m desde 12, 13 anos de idade. Que isso? Sério. 13 anos de idade, talvez, 14 anos de idade. Você é mais alto, né? Era alto. Então, mas era alto, magrão, só que o que aconteceu? Agora, começa a entender por que eu sou bom de comunicação. Começa a entender por que eu sou resiliente. Porque eu sempre procurei, eu já estou indo um pouquinho para o que a vida me transformou, eu sempre procurei encontrar as partes boas de qualquer circunstância. Qualquer situação, porque eu fui cercado disso. Minha mãe que mostrava a parte boa de tentar mostrar o amor no meio de uma pobreza máxima. Eu sempre tentei buscar a atenção das pessoas, porque eu nunca tive essa atenção. Sim. Por isso que eu sempre fui o cara Era um sentimento de rejeição que você nem sabia. Eu não sabia. Sim. Então, assim, e outra coisa, que pessoas que me conhecem sabem que eu sou irreverente. Essa minha irreverência, ela está vinculada ao fato de que eu nunca tive um referencial do qual eu fosse digno de eu ser reverente àquele referencial. Sim. Então, essa veio a minha irreverência disso. E Com a maturidade, você conseguiu transformar essa sua irreverência em uma irreverência saudável? Porque às vezes a gente não quer lidar com problemas, então a gente brinca. A gente solta uma piada. Eu acho que ou não, eu você acho não que tinha... assim, eu acho que isto foi mudar recentemente, não foi muito... Pouco tempo. Pouco tempo atrás. Eu tive consciência disso, mas não tive a observação de que isso precisaria ser mudado. Entendi. Entendeu? Mas eu tive consciência. Assim como... Eu te pergunto isso porque muitas vezes quando eu estou falando de assuntos sérios, eu solto uma piadinha. Uhum. Isso é uma proteção. É proteção, né? pura proteção. Uma certa proteção. Então, vivendo tudo isso, essa sua irreverência, essa sua comunicação tal, fazia parte de uma proteção e até de um personagem. Sim, você cria para você tá não... carregando, É isso. Débora, durante muitos anos, eu já estou chegando já nos meus 18 anos de idade, tá? Eu estou com 17 anos de idade aqui, nós nos mudamos de lá de onde nós morávamos, nós fomos para um outro bairro um pouco melhor e depois, quando eu tinha 16
anos, mais ou menos, nós fomos para Taboão da Serra, que até cheguei a comentar num podcast para Dominique aqui, que é um lugar bem afastado de São Paulo, porque na ocasião, minha mãe e os meus irmãos conseguiram comprar um apartamento no BNH. Na verdade, nem era BNH. BNH era um apartamento melhor do que o nosso. Nós éramos, na época, um processo chamado Inocop, que era um pouco mais simples, mas era nosso. A gente tipo Coab, assim. Coab, mais ou menos o que a Coab talvez seja hoje em dia. E ali nesse bairro eu fui crescendo e eu sempre fui o cara que, se você vai começar uma lista de festa que você quer dê certo, coloca o Rony. Porque você ia chamando a galera. Cara, porque eu chamo todo mundo, porque eu era o bobo da corte, porque eu era o cara que fazia as coisas que ninguém fazia, eu era o cara que... Era isso, entendeu? Entendi. E somado a tudo isso daí, eu sempre fui o cara, o pegador, entendeu? Nunca fui bonito, nunca tive dinheiro, mas sempre fui o cara da comunicação. Lábia. O cara tinha lábia. Era lábia, exatamente assim. Exatamente esse o ponto. E assim, às vezes a gente usa isso na pesca, muitas vezes, você tem a matriz do cardume. Você pega a matriz do cardume e vai o cardume inteiro. É isso aí. Entendeu? É assim que a coisa funciona. E eu tive acesso a isso muito cedo, diferente dos meninos. Só que pensa que a minha formação foi totalmente influenciada por variáveis que não deveriam fazer parte da formação de um jovem. Nem de uma criança e nem de um jovem adolescente. Tá? 18 anos de idade, eu estou lá em Taboão da Serra, e aí eu conheço o resultado da oração da minha mãe. Por que o resultado da oração da minha mãe? Porque lembra que eu falei que minha mãe tinha ficado com dores? Sim. Ela chegou a ficar paralítica. Eu estou falando isso, eu estou falando para a web, eu não estou falando somente para você. Minha mãe ficou paralítica, ela não conseguia se movimentar ao ponto de que ela tinha que ser carregada, porque na época nós não tínhamos condição de comprar uma cadeira de rodas. E minha mãe, ao invés de... Ela era costureira, como ela não tinha movimento da perna para poder apertar a máquina, ela colocava em cima e apertava com a mão. Para ela poder continuar produzindo. Costurava com para ela continuar produzindo, para poder trazer o sustento para casa. Só que a minha mãe... entrando nesse meu testemunho aqui, nessa minha contada ao ponto de virada, ela, em um certo momento, ela está deitada na cama, no escuro, com muitas dores, e ela se toca. Ela fala assim: se existe um ser capaz de me deixar nessa situação, tem que existir um ser capaz de me tirar dessa situação. E ela faz a primeira oração da vida dela ao Deus Todo-Poderoso, pedindo que, se ele existisse, que ele revertesse aquela situação. E o que aconteceu? Eu vi a minha mãe, isso eu estou falando hoje para você, na época eu não entendi isso, eu vi minha mãe saindo gradativamente dessa situação, ao ponto de minha mãe hoje, com 88 anos de idade, morar sozinha. Minha mãe mora sozinha, ela se movimenta. Até pouco tempo atrás, ela podia jogar bola com o André e os meninos. É mais ou menos assim. Então foi uma ação milagrosa sobre a vida da minha mãe. Mas ela não entendia ainda quem era Deus. Ela não entendia, mas ela entendia que existia um ser. Isso. Mas não quem era Isso. Deus. Com o tempo ela foi procurando igrejas ao ponto de encontrar-se com Cristo numa igreja evangélica e se converter a Cristo. Minha mãe virou uma evangélica, eu continuei curtindo a minha vida, ela falava na época as baboseiras dela para mim, que era isso que eu pensava, eu falava: ok, mãe, segue a sua vida, faz o que você quiser e tudo bem. Me deixa eu aqui. E me deixa em paz aqui. E eu vivendo a minha vida. E eu era, apesar de ser, é muito engraçado isso, né? Eu era o boyzinho, eu era um dos boyzinhos daquele bairro pobre. Entende o que eu quero dizer? Sabe aquele cara, o cara que tá... Não, é o cara descolado. É o cara, cara descolado. É isso. E tinha um grupo de caras descolados que andava comigo, que todo mundo queria andar com a gente, mais ou menos isso. Mas você não era violento? Nunca fui violento. Você era o cara que era o divertido, tal, né? Você era inacessível? Tipo, não era? Não, eu era o popular. Era o popular. Eu era popular. Tá. Eu não era... Mas a violência que você olhou a vida inteira, você não carregou? Não carreguei. Porque isso é muito interessante, porque você poderia ter... sei lá, explosões. Sim. Mas isso, você não carregou? Não carreguei. Isso é uma coisa que, graças a Deus, nunca aconteceu. A rejeição você carregou, mas... A rejeição muito forte. Mas a rejeição e a sexualidade muito forte. Muito forte. A violência não. Tá? O que é interessante, assim, minha mãe começou a orar por mim, e eu me lembro que minha mãe começou a me convidar para ir para a igreja. Eu falei: mãe, eu não quero, vai ficar lá e boa. E aí, com 18 anos de idade, eu estou jogando voleibol. A gente jogava voleibol na rua do condomínio. Não era condomínio fechado, era condomínio fechado, mas a rua era uma rua ela tinha saída, porém ela não tinha um retorno, mais ou menos assim. Sabe aquela que vai até o final? Isso, uma rua sem saída com saída, mais ou menos isso. E a gente jogava voleibol lá.
E aí apareceu uma menina linda, 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 linda. Foi a menina mais linda que eu vi na ocasião. E aí eu chamei um colega e falei, quem é? Ele falou assim, mudou aqui semana passada, mas é de tal lugar. O cara me deu a ficha corrida dela. Falou, ela veio do Alto de Pinheiros, ela é linda, ela é isso, não sei o quê, mas ela já namora, já tem um cara que vem deixar ela de vez em quando aqui com uma Paraty. Na época era o carro Paraty. Era carro. Aí eu falei, cara, não Que pegou. aliás, que dó, né? Que não tem mais Paraty, porque Paraty era legal, hora. era um carro bem legal. Não, e era boa. Cara, tinha espaço. Você sabe que carro que eu sinto falta? A gente consegue mudar aqui totalmente, Não, tá? gente, mas é só a pra gente... Toyota Corolla, pra mim, aquela Fielder. Fielder. Aquele carro é fantástico, gente. Eu Não sei por que não deu certo. Porque deu certo e os caras tiram. É isso. Né? É que nem Pessoal cor... da... É só assim, parênteses, mulheres. É que nem aquela cor de batom que você ama, aí você compra, e de repente não tem mais. Por quê? Mas vendia tanto. É tipo isso. É bem isso. É bem isso. Esse povo de marketing que não tem noção. Esse pessoal de marketing... Volta. O cara buscava ela de Paraty. Isso. Tá. E aí eu comecei a me engraçar com essa menina, ela me deu um pouquinho de atenção. Deu uma bolinha. Deu uma bolinha e tal. Eu sei que no final das contas, essa menina, eu consegui dar um beijo nela. Ela já tinha separado do menino, o menino tinha deixado ela porque ela morava no Alto de Pinheiros e ela mudou para esse bairro. E era tão, tão, tão distante que o menino chegou e falou, cara, não vale a pena investir tanto nessa menina, né? E aí pegou... Terminou o relacionamento. Quando terminou o relacionamento, já tinha jogado voleibol. O que aconteceu? Fiquei. E esta menina, mal sabia eu que era resultado de oração da minha mãe, que pedia que Deus transformasse a minha vida. Nessa época, acho que eu trabalhava na Duratex, em São Paulo, aquela do Paulo Setúbal, não é do Olavo, é do Olavo Setúbal. E aí trabalhava lá, tudo certinho, pegava ônibus, horas e horas de ônibus, não tinha carro, não tinha coisa nenhuma. Eu tinha 18 anos de idade, mas, né? E aí essa menina começou a namorar comigo. O que aconteceu? Antes dessa menina, a minha vida era todo final de semana ir pra Gandaia mas assim... Gandaia é Gandaia. É Gandaia num nível pesado, Hard. pesado mesmo, tá? E assim, eu consegui, nesta época, ter acesso com pessoas que eram dono de discotecas, o que seria hoje em dia a gente chamava de discoteca, danceteria, hoje é uma boate, não sei como é o nome que o pessoal usa hoje em dia. Balada, era isso. Okay. E esse cara, Você virou promoter. Eu virei um promoter do cara. Não creio. E aí, o que a gente fazia? A gente fazia... no lugar desse cara, a gente fazia desfiles de moda, onde eu cheguei a desfilar algumas vezes, mas eu era muito mais o narrador do desfile de moda. E nesse desfile, a gente fazia o quê? A gente fazia desfile de lingerie, óbvio, né? Lógico. Tem tudo a ver, né? Até hoje vende, porque naquela época não venderia. Mas era o que a gente queria. A gente queria as modelos. A gente, óbvio. E assim, finais de semana com modelos. Nessa época eu entrei em drogas, muita droga, tinha muita droga. Eu nunca, por incrível que pareça, apesar de usar droga, até aquele tapa na pantera, naquela mulher que fala assim, eu fumo maconha todos os dias há 32 anos e até hoje não sou viciada. Não. Assim, eu fumava maconha, usava outros tipos de drogas que tivesse, eu usava, o que estava disponível eu usava, mas eu tinha um problema. Tudo que me tirava do meu jeito normal me prejudicava, porque eu sempre fui muito maluco por conta própria. Por eu ser muito maluco, eu ficava down, eu entrava em bad trip. Você não ficava mais. Eu não ficava mais, eu ficava menos. Porque você tinha assim, acho que é o nível máximo. É isso. Então, essa aí era aquela bad trip, assim, isso, né? E aí o que aconteceu? Eu era o cara que estava disponível ali. Mala. Não, é aquele amigo mala de balada que quando bebe fica deprimido. É mais ou menos isso. Okay. O que aconteceu? Já aconteceu algumas situações de eu fumar maconha e dormir. Já aconteceu de usar drogas e, tipo assim, eu tinha flashes. A gente fez uma viagem, pra você ter uma ideia, e assim, a viagem inteira, a ocorrência inteira, eu tinha flashes. Eu me acordava, tava no carro. De repente, eu tava na mesa de um barzinho chamado Mistinguete, não existe mais em São Paulo. Acho que não existe. Onde tinha pizza frita. De repente, eu abria, a gente tava em Araçoiaba da Serra. De repente, eu vou abrir, e era assim, eu fiquei, tipo... Eu tô imaginando tua mãe. A minha mãe nessa época... Na verdade, eu não tô querendo muito, queria entrevistar sua mãe. Se eu contar pra você, Débora... eu tava muito afim de entrevistar sua mãe. Eu consigo fazer vários testemunhos dentro de um testemunho. Já aconteceu ocorrências assim incríveis com a minha vida, mas enfim, tá? Aí, esse era o nível do negócio. Volta pros 18 anos de idade. Volta pra namorada. Que a namorada era resultado de oração. Essa mulher de resultado de oração, ela era aquela família católica apostólica romana. Ok. E ela era uma pessoa que tinha sido criada, inclusive, dentro desse ambiente. Ela não era praticante, mas ela tinha sido criada dentro desse ambiente com aquelas culturas
Ela não era uma menina da vida, ela não era uma menina fácil. Ela Uma era menina de família. uma menina de família que tinha horário para sair, que podia sair, para sair tinha que perguntar pro pai se deixava ou não. E a minha vida simplesmente ela saiu dessa loucura toda para isso de uma hora para outra, assim. Porque você gostava dela e aí Na você ver- se Então, adequou. Na verdade, se ela estivesse aqui, ela ia dizer, não foi tão simples assim. Ficaram pelo menos 6 meses que eu terminava com ela na sexta e voltava com ela na segunda-feira. Isso aconteceu. Isso é um corte, pode olhar pra mim, câmera. Pode olhar a Já câmera. conheci várias pessoas assim. Continua. Eu terminava. Mas o que aconteceu? É lógico, porque na verdade assim, você estava respeitando ela. Era Você terminava na sexta, Era você fazia isso. o que você queria. Era isso. Na segunda-feira, namorado de novo. Era isso. Eu nem ia falar isso, mas eu acho que vale a pena até para honrar essa pessoa. Essa menina sofreu tanto nessa época comigo, gente. Porque eu era todo esse malandro e ela era toda a menininha. Ela tinha 15 anos de idade. E os pais dela gostavam de você? Eles me amavam porque eu era um cara da lábia. Qual era o pai que não gostava de um cara que tinha uma lábia como eu Então tinha? você tinha, tipo, você conseguia dar uma mascarada. Eu sempre fui muito persuasivo. Muito pro mal, inclusive. Muito pro mal. Sim, Consegui, porque normalmente quando a pessoa é persuasiva, ela pode escolher o lado. eu conseguia conduzir Sim. o que eu queria. Débora, eu vou falar uma coisa pra você e hoje eu falo isso sem alegria. Teve uma época que eu falava isso daí em testemunho, mas no fundo eu tinha Era legal. orgulho disso. Eu tinha orgulho disso. Eu conseguia conquistar quem eu queria. É assim, hoje eu enxergo que eu tinha, inclusive, o apoio do mal para fazer essas coisas. Pra não te deixar Era isso. Eu era a herança do meu pai. assim. A herança espiritual do Sim, meu pai. sim. Aqueles que acompanharam o meu pai me acompanhavam. Eu nunca os vi, mas eu conseguia fazer coisas Na verdade, incríveis. você viu, uma vez só. Uma vez só, lá atrás. É. Mas o que acontece, assim, eu consegui ter relacionamento com mãe de amigos porque eu queria. Sim. Sabe assim, tipo, simplesmente eu não tinha não existia não pra mim. Assim, se eu disser pra você que nunca aconteceu não comigo, deve ter acontecido várias vezes, mas Não, mas não era. A sua prerrogativa era: eu consigo É isso. aquilo que eu quero. Ponto final. eu tinha uma expressão que eu dizia o seguinte: uma mulher consegue resistir a 1000 homens, mas ela não consegue resistir a um homem que tenta 1000 vezes. Uma hora consegue. A água bate, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora acontece. E eu tinha isto, era isso, eu era um caçador, caçador do nível muito alto. E eu falo isso hoje em dia assim, graças a Deus eu realmente consigo me sentir mal com isso hoje. Mas não foi assim por muito tempo. Por muito tempo eu falava isso em ambientes cristãos, inclusive, mas no lá fundo, no eu sentia orgulho. Sentia entendi. orgulho. Aí o que aconteceu? A gente começou a namorar. Não, estava contando para honrar ela, né? O que aconteceu foi o seguinte: eu terminava o namoro, e um belo dia fomos convidados, num desses dias que eu terminei o namoro, para ir para uma boate, danceteria. Como é o nome disso daí hoje? Balada. Gente, desculpa. Eu tenho, Balada. eu tenho 54 anos de idade, vocês têm que me respeitar, é. por favor, né? E aí fomos chamados para ir para uma balada, e nessa balada ela não podia ir, óbvio, né? Era depois das 10 horas, começava lá 11 horas da noite. E a prima dela foi convidada também para ir. Aí eu não soube. E aí a prima dela convenceu a mãe dela a poder deixar ela ir, Porque a prima ia. porque a prima ia. Ok. O que aconteceu? Um amigo meu, que também era pegador, Eu já tô imaginando, vamos. esse cara, ele deu em cima dela, Dela, sua namorada? dela, minha namorada. Só que a gente tinha terminado, Ah, ok. beleza? Beleza. Quando eu soube... Naqueles 1 milhão de términos, Isso. tá? Quando eu soube que ela ia pra lá, eu tinha comprado pra ela não sei se é uma semijoia, alguma coisa assim, e eu disse: amanhã eu te dou isso daí. Mas eu já tinha a intenção de tentar dar uma travada nela para que no dia seguinte a gente pudesse enxergar, porque se acontecesse alguma coisa, só que mal sabia eu o que ia acontecer. Fomos pra boate, o que aconteceu? Não, mas aí você sabia que ela ia. Sabia que ela ia. Aí você levou Não, o presente. Eu deixei o presente para dar no sábado pra ela. Entendi. Mas eu falei com ela que era para sábado a gente se encontrar. Aí o que aconteceu? Ela pegou, foi para lá, e eu peguei, eu fui e falei: bom, ela não tá por aqui, ela não vai ficar comigo, eu vou ficar para um outro lugar. De repente eu cheguei em 2 mulheres, lindas 2 mulheres, assim, estavam conversando, e eu cheguei conversando uma delas, a outra virou e falou assim: ela não quer conversar. Aí eu peguei e falei assim: desculpa, mas acho que ela tem boca, ela pode falar por ela, né? Aí a outra falou: não, deixa. Aí aqui falou: ela não quer conversar, abraçou ela e deu um beijão. Ou seja, era namorada uma da outra. Isso eu tô falando de 1988, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiquei sem graça
E aí eu fiquei tomando um negocinho ali. Ô, Rony, só um parênteses. Eu ia fazer uma piada nesse momento, porque pode ter um amigo nosso aqui que está assistindo, amigo meu, e a gente faz muita brincadeira com ele, porque ele foi numa cidadezinha pequena e tinha uma mulher maravilhosa na balada. E ele queria ter esta fama que você tinha, Entendi. de fato, mas ele não tinha. E ele chegou numa mulher linda e maravilhosa. E aqui, ó, nela. E ela dando maior mole pra ele. E ele, pá, se sentindo pegador. E aí ele foi falar pros amigos que estavam, lá, tá vendo? Tá me dando bola, tal. E ele foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, Uau. ele volta do banheiro, ele virou pro segurança, porque ele realmente estava se achando. Ele virou e falou, tá vendo aquela ali, ó? Tá vendo? Amigo, você sabe que eu tô falando de você. Esse corte vai ser para você. Uau. Você vendo aquela lá? Eu vou pegar. Aí ele, aquela lá qual? Aquela ali de vestido tal? É a Miss Gay da cidade. Pé! Hoje é zoado até hoje. Não pegou, mas é zoado até Mas hoje. a Miss Gay era bonita pelo jeito, então, Não, hein? ele falou que não tinha gogó. Tá bom, continua. As duas moças As lá. duas- Só pra gente dar uma quebrada, assim, ó. Aconteceu isso, e aí o que aconteceu? Nessa balada que a gente estava, tinha vários ambientes. E eu fui para um ambiente que eu vejo ela chegando com o meu amigo de mãozinha dada. E ele, quando me viu, ele meio que soltou a mão dela. E aí eu acho que ele soltou assim a mão dela. Estão me dizendo que não soltaram a mão, mas eu acho que soltaram a mão. E aí o que aconteceu? Eu peguei. Eu não tô acreditando que essa pessoa... Calma, calma. Aí o que aconteceu? Ok, gente, ninguém me preparou pra essa entrevista. Calma, você Gente, tá sendo revelado. Tá me revelando as coisas, assim, Você ó. tá sendo revelado a você e para lá. toda a web. Mas Essa que é a não sacada. é que vocês não estão vendo troca de olhar aqui que tá Aí acontecendo. o que aconteceu? Não, Eu vamos lá. peguei e fui até a minha namorada, que na época não era minha namorada, porque eu tinha separado com ela na sexta, e falei pra ela assim, seu batom tá sujo, porque eu queria jogar pra ver se ela tinha beijado. Aí ela foi e foi limpar. Na hora que ela jogou, eu senti um soco em mim, assim, do tipo, seu burro, você perdeu a mulher da sua vida, sabe Acho assim? pouco, bem feito. O que aconteceu? A minha noite Bem foi uma feito. droga. Ela saiu com um amigo para outro lugar. No dia seguinte, ela foi me encontrar porque eu tinha marcado com ela. Sim. Aí eu lembro que eu entrei no carro do meu irmão, pedi a chave do carro do meu irmão para conversar, e aí ficamos no carro desse meu irmão. E aí eu dei o presente para ela, conversei, comecei a brigar com ela. Ela falou, mas peraí, a gente tá terminado. Eu falei assim, eu não sei se se eu te dou um soco ou se eu te dou um beijo. E aí, com isso, eu acabei vendo que aquela... Mas você não sabe, essa foi uma das piores noites da minha vida. Eu fritava na cama falando, eu estou perdendo essa mulher, não posso perder essa mulher. Você não tem ideia disso. Foi um tapa com uma luva de pelica. Foi fantástico. Ela foi inteligentíssima. Naquilo que aconteceu, eu percebi, falei, cara, eu não posso perder essa mulher. E aí comecei a namorar sério. Foi a última vez que eu pisei na bola de separar e voltar. Legal. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. 19 anos de idade. Ok. Lembra que eu era esse cara da sexualidade. E ela era a moça de família. Ok. Só que quando você junta o lobo mau com a ovelha, você acaba convertendo a ovelha numa ovelha negra. A ovelha negra da família. E aí a gente começou a ter relacionamentos. Esses relacionamentos foram acontecendo porque eu era aquele cara que eu falava assim, se você quer que eu não pule para fora da cerca, Então, eu preciso... Vamos lá, a É gente isso. tem que jogar o jogo. É isso, vamos jogar o jogo. E aí, o que aconteceu? Eu não vou entrar muito em detalhes, Débora, mas em um determinado momento, a gente teve uma suspeita de gravidez. Ok. E com essa suspeita de gravidez, isso no livro vai estar muito mais claro, a gente passou no médico, o médico no toque disse, você está grávida. Ok. E aí depois, quando ele pediu o exame de sangue, nesse exame de sangue deu que não estava grávida. Ok. Porém, mesmo com o resultado negativo do exame de sangue, o médico disse, olha, eu nunca errei um diagnóstico na minha vida, eu tenho tantos anos de formação, então eu vou pedir que você faça um outro exame. Peça um outro exame. E aí, neste último exame, ele demorava 2 dias para ficar pronto, nesses dias eu me converti. Me converti, mal dizer, né? Eu pedia, não posso, porque imagina minha mãe falando para mim assim, ó, Rony, você precisa ir para a igreja, Rony, você precisa de Jesus, e eu, mãe, pelo amor de Deus, me larga, tal. E a gente já tinha ido, se não me falha a memória, a gente já tinha ido algumas vezes tá. em festa, nessas coisas assim. Na real, tínhamos sim, porque teve o aniversário da igreja e minha mãe falou assim, ó, vai ter festa na igreja. Aí, opa, vamos. Vambora. Aí eu falei, mãe, festa pra mim tem que ter bebida, comida, gente bonita. É isso que vai ter? E música. Ela falou, vai. Só que na verdade, gente bonita era a pessoa da igreja. Não, e aí, bebida, suco de caju. Suco de caju. A música, louvor. Entendeu? Foi isso.
Mas agora que eu me lembro. Eu fumava. Importante, eu fumava também. Fumava um maço de cigarros por dia. E aí o que acontecia? Ela chamou pra gente ir nesse culto, Sim. antes dessa ocorrência aqui que eu vou contar dos Sim. 20 anos. Nesse culto especificamente, eu lembro que o cara falava. Não, o cara falava não. Cantava. Eu falei, meu Deus do céu, como esse povo canta. Aliás, a maioria das pessoas, quando vai na igreja pela primeira vez, fala, por que esse povo canta tanto? Meu Deus mesmo. do céu. E não sabe, e quem não sabe a música fica perdido. É horrível, né? É horrível. sim, Mas eu lembro que quando o pastor, o cara lá falou, na verdade esse cara lá era um pastor Domingos Colite, já falecido já, foi muito querido depois da experiência que eu tive com ele, muito abençoador nas nossas vidas ele foi, e ele falava, eu gostei da palavra, ok, mas eu não quero ser crente, não quero nada disso. Voltamos para o corte da hora que a gente estava achando que ela estava grávida e tal. Obviamente, os pais dela não tinham a menor ideia de que isso estava acontecendo, né? E ela em desespero. Eu em desespero, eu me lembro exatamente de uma situação bem interessante. Agora que eu me lembrei. Eu me lembro que eu peguei e me ajoelhei. Não, falei pra minha mãe assim, mãe, quando a senhora precisa de alguma coisa, o que a senhora faz? Ela falou, eu oro. Por que? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, mas eu tô perguntando o que eu... Eu quero saber. Eu só quero saber o que eu vou fazer, só isso. Uma pesquisa aqui que eu tô fazendo aqui de tipo Ibope. Vamos lá. É bem isso. A ideia é só saber. A minha mãe falou assim, Rony, ajoelha e ora ao Senhor. Jeito bem crente, né? Falei, ajoelha e ora. Tá, eu lembro que eu fechei a porta do meu quarto, me ajoelhei. Débora, a hora que eu me ajoelhei, eu ouvi claramente de novo na minha cabeça, se foi Ravers, eu ouvi assim, eu quero a sua vida. Eu me levantei, mais do que rápido, fui para minha mãe. Aquela história de Samuel, de chamar e falar assim, quando ele chamar de novo, isso. Eu perguntei para minha mãe, tudo bem? Ela falou assim, tudo bem. Eu falei, mas a senhora falou alguma coisa? Ela falou, o que eu falei para você, Rony? Aí eu falei, nada. Saí. Bem lance bíblico mesmo, de Samuel sendo chamado pelo Senhor, sabe? Fechei a porta, me ajoelhei, comecei a pedir a ele. De repente ele falou assim, eu quero a sua vida. Quando ele falou, eu quero a sua vida, eu levantei de novo, assustado. Falei, mãe, sem palhaçada. Não lembro se foi palhaçada que eu usei, mas alguma coisa assim. Eu falei, mãe, a senhora tá falando? Ela falou, Rony, por favor, tá acontecendo alguma coisa? Gente, porque agora também quero saber. Não, ela falou, o que tá acontecendo? Por que você tá nervoso? Eu não tô te chamando. O que tá acontecendo? Eu falei, nada. Parei. Não orei mais. Eu não vou voltar não lá. Vou voltar. Vai que me chama de novo. Ele vai me chamar, não sei nem quem é esse cara, eu não o conheço, né? Eu não quero, não dou papo pra ele. Só que o que acontece é que eu entendi claramente que naquele dia que eu fui naquele culto, foi proposto o evangelho, e isso já estava sendo plantado uma semente. E eu tinha, hoje eu posso ter esse entendimento claro, de que eu tinha resistência dizendo, a minha vida sexual você não mexe, aqui você não mexe. Sim. Sabe? Meu cigarrão, minha bebida, aqui você não vai mexer, não. aqui é meu, isso é meu. Sim. E o que estava acontecendo, eu falou assim, ela vai engravidar, você vai ter que casar com ela e acabou. E que parênteses, tem muito crente que tem os os pecados de estimação. Tem um monte. E é duro. É duro a gente tirar aquilo que a gente quer, o entregar. Aquilo eu não entrego. É meu, entendeu? Tá aqui, né? Bom, continuando. Bom, e aí eu quero saber se ela tava grávida. Então, olha só. Aí nós fomos... eu tô tipo acompanhando, gente. Vocês estão ele já tá no episódio 4. Você já tá sofrendo já, não, né? Eu tô, já chorei. Isso daqui tá... Vai. É tipo uma série de Netflix. Isso dá um livro, não dá um livro? É um livro, ó. A grande revelação. Você vai ter ele logo, logo. E aí o que acontece? E aí você vai ter detalhes. No livro tem muito detalhe. Tem muita coisa que eu não tô contando aqui, até porque a gente tá demorando pra chuchu, mas imagina o que o livro tem, né? Aí o que aconteceu? Fomos ao médico, eu tinha uma moto, e aí foi eu e ela até esse médico, chegamos lá, pegamos resultado negativo. Negativo, nos abraçamos, aí nós pegamos, aí eu contei pra ela o que tinha acontecido, ela falou, ficou desesperada, porque, né, óbvio, e aí nós falamos, a gente vai cortar a nossa vida sexual. Chega, mudamos, vamos mudar. Ok. 4 dias depois, ou 5 dias depois, eu estou saindo do shopping Iguatemi, onde eu trabalhava nessa época, com a minha moto, tudo playboyzinho. Encontrei com ela, não me recordo aonde, e aí na volta para casa eu falei, vamos parar em um lugar? Vamos parar num lugarzinho vamos diferente. Parar num lugar, vamos comer uma pizza? Vamos ficar, vamos comer uma pizza num lugar diferente, mais ou menos assim. Mas é um lugar que tem espelho, assim, nos lugares. Isso, com luzes vermelhas, né? E aí o que aconteceu? Fomos para casa porque a gente ia trocar de roupa, porque a gente ia sair
voltar tarde, né, desse Sim. lugar diferente. Sim. E a gente estava de bermuda, ela estava de bermuda, alguma coisa assim. Aí eu deixei ela na casa dela, desci para minha casa, isso é muito importante. E aí quando eu tô saindo da minha casa e indo à minha moto, eu encontro com um rapaz que tinha se convertido recentemente, chamado Fred. E o Fred chega pra mim e fala assim: Rony, fiquei sabendo que você tá indo na igreja lá com a sua mãe. Eu falei: não, Fred, eu fui lá algumas vezes. Ele falou: cara, eu me converti também, eu me converti. Também, já tava também, achando eu que já tava você- convertido. É. Eu me converti também, eu tô indo pra igreja, assim, assado, tal, e a gente vai ter uma reunião de jovens agora. Eu falei: Fred, não, eu não posso ir. Ele falou: eu não posso ir. Mas você vai fazer o quê? Eu falei: cara, eu não posso ir, já tenho um negócio pra mentir pra ele, né? Era no dia, No naquele dia, Ah, exatamente tá. naquele Ok. dia. O Fred chega pra gente e fala: não, tá bom, eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês. Beleza. O que Valeu, aconteceu? Fredão. Voltei, peguei a minha namorada Ok. e fomos para aquele lugar. Chegou naquele lugar, a gente fez o que tinha que ser feito, aquela coisa toda, e num determinado momento, eu tô. O Fred tava orando. O Fred estava orando. Ok. Quando o Fred estava orando, o que aconteceu? Em certo momento, eu vou cortar detalhes. Tá. Eu tive uma visão. Eu vi um demônio. Foi a segunda vez que eu vi um demônio. Eu vi um demônio naquele relacionamento, na hora que a gente estava ali. Uhum. E eu peguei e pedi para ela assim: por favor, para um pouquinho, só que eu não tô passando bem. Ela falou: mas tá passando bem? Não. Eu falei: não, mas eu não tô muito bem, mas eu não sei te explicar. Ela ficou preocupada que eu estivesse passando mal de saúde. Mas eu não podia dizer: olha, eu tô vendo uma coisa Eu aqui. tô vendo um negócio aqui. Peguei e esse lugar tinha uma banheira, fui para essa banheira, enchi a banheira, ela perguntou assim: posso ir aí? Eu falei: não, espera um pouquinho só, por favor. E ela começou a ficar chateada, que ela pensou que ela tivesse pisado na bola. Conclusão, passado um tempinho, ela foi para lá e nós começamos a conversar. E aí eu me recordo que a gente começou a falar: a gente está fazendo tudo errado. Não era isso que a gente está fazendo. Cara, eu me quebrantei na banheira, pelado, com a minha namorada do outro lado, ambos nos quebrantamos naquele local. Nós saímos dali com a promessa de que nós íamos mudar as nossas vidas. No dia seguinte, isso foi no sábado, no dia seguinte nós estávamos na igreja. Quando o pastor fez apelo, eu fui para frente, eu e ela. Eu chorava igual uma criança. Mas eu nunca chorei tanto, copiosamente. Mais do que aquele dia da arma. Não, chorei muito mais, muito mais. Era um choro estranho, diferente. Calma. Gente, eu já tô ficando nervosa. Domingo que vem, próximo domingo. Eu já tô ficando nervosa, gente, com esse negócio aqui. Próximo domingo. Não, antes. Se você quer participar do próximo ponto de virada, você tem que superar essa história, tá? Eu já sei quem é o próximo convidado. Quero ver superar essa história aí. Vai, vamos ver. Pega essa, né? Pega, Foi uma loucura. mano. E aí, o que aconteceu? Durante essa semana, eu fui. Você sentiu uma mudança? Ali, nada. Nada. Não, eu só senti que, assim, eu chorava. Ok. Depois eu vou te contar o que aconteceu na mudança. Porque isso daí foi a minha entrega a Jesus. Mas essa não foi a virada. A virada acontece agora. Fui pela primeira vez convidado a participar de um culto de oração. E aquela igreja, ela tinha um hábito daquelas igrejas do sul dos Estados Unidos, onde você tem uma cadeira de madeira e aí você se ajoelha. Que tem aquele banco, que você ajoelha no banco, Nesse né? caso não era o banco, era uma cadeira mesmo. Ah, tá. Então você se ajoelha na cadeira. Ah, ok. Tanto, inclusive, a própria igreja é a igreja de madeira. Ok. É assim, muito bonitinha, uma gracinha. Pequenininha, de bairro, mas simples e muito bem montadinha. E todo mundo fica ajoelhado e ali eles têm a tal da oração responsiva. Um ora, depois o outro ora, depois o outro ora, depois todo mundo ora em voz alta. Você pode orar o tempo todo sozinho, mas em certo momento você ora em voz alta para que os outros possam orar com você. E do meu lado, eu tô lá atrás, nos últimos bancos. Lá na frente está o pastor. E eles tinham o hábito, na hora que eles estavam terminando a oração, eles oravam por um cestinho de oração. O pastor orava pelo cesto de oração ou chamava alguém para orar pelo cesto de oração. Mas até ainda eu não sabia, eu soube disso depois. Atrás de mim tinha um camarada chamado Jorge. Esse Jorge ainda existe, é um cara muito querido que ele nos ensinou muito através da vida dele, da família dele. Várias noites durante a semana eu tive não tive o bom senso e ia para casa dele e ficava lá até 11 horas da noite para o cara acordar no dia seguinte, mas eu queria entender de Jesus. Você tava com sede. Tava assim. E ele me dava alimentos. E aí o que aconteceu? O Jorge estava ali, tal. E aí uma hora eu tô de olho fechado. De novo vem aquela história.
um colega meu falou assim, Rony, você usou tanta droga que você tinha alucinação posterior a parar. Você quer pensar assim? Um direito seu. Eu estou de olhos fechados, abri uma imagem na minha mente e eu vi a igreja, mas eu estava de olho fechado. E lá na frente estava o Jorge. E lá na frente, de repente, o Jorge punha as mãos em mim. E ele começava a fazer alguma coisa, falar comigo alguma coisa. É uma visão que eu tive. Só que, na verdade, quando eu abri os olhos, o Jorge estava atrás de mim e não estava acontecendo aquilo. Isso aconteceu 2 vezes. Eu fechei os olhos, 2 vezes aconteceram isso. No mesmo dia? No mesmo dia, naquele momento. Tá. Bom, ok. Terminou o culto, o pastor pediu que todo mundo se levantasse. E aí, eles tinham aquelas orações de encerrar, sabe? Fazer as orações de encerrar. E a esposa do pastor falou assim, Mingo, você esqueceu de orar pelo cesto de oração, que estava lá na frente. Aí ele falou, é verdade. Ô Jorge, vem aqui orar pelo cesto de oração. Aí o Jorge estava atrás de mim, saiu, foi até lá na frente da igreja, orou pelo cesto de oração. E ele terminou de orar o cesto de oração e o Jorge começou numa língua estranha, começou a falar línguas estranhas lá, e aí o pastor Domingos, que estava encerrando o culto, falou, irmãos, Deus abençoe, vão na paz, tal, não sei o quê, e o Jorge com o cesto na mão continuou orando, em línguas. Eu nunca tinha visto aquilo, para mim era coisa, né, sei lá, X, tudo era novidade para mim. E aí eu peguei e fui educadamente cumprimentando cada uma das pessoas, eles davam paz do Senhor, paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Cumprimentei a irmã Naíra, a paz do Senhor, cumprimentei o pastor Domingos, a paz do Senhor. De repente o Jorge já tinha colocado a cesta do lado e ele vira para mim assim, quando ele vira para mim eu dou a mão para ele e falei para ele a paz, só falei a paz. Aí eu já fui pro chão, pum, caí. Eu senti como se fosse uma eletricidade percorrendo o meu corpo e eu caí. E a hora que eu caí, eu amoleci, como se eu tivesse desmaiado, mas eu estava lúcido. E ele pegou e se ajoelhou do meu lado, e aí ele começou a falar em línguas, e ele começou a falar para mim na primeira pessoa. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas ele estava falando em línguas e você entendia? Ele falava em línguas e depois falava em português. Falava em línguas, falava em português. E ele falou muitas coisas, mas ele falou o comecinho disso. Quando você tinha 12 anos de idade e você me disse parabéns, naquele dia eu te amei. Eu falo isso e de novo vem a emoção, eu tenho que me cuidar para falar. E várias outras coisas ele começou a falar, e entre as coisas ele disse assim, eu te reservei e eu tenho uma obra que eu vou realizar na sua vida. A partir dessa ocorrência, parece que uma chave foi virada dentro de mim. Eu tinha uma sede, um desejo de buscar a Deus, que era incrível, incrível. Os cultos, para mim, eu chorava. Eu chorava. Eu era conhecido como Jeremias. A igreja que eu frequentava, o meu apelido era Jeremias, porque eu só chorava. Eles falavam assim, Rony, por que você chora tanto? Eu falei, não sei, mas era um choro tão gostoso. É um choro que me limpava, sabe assim que... Mas é a libertação, Senhor, era um choro, era tão gostoso. Eu me ajoelhava, erguia as minhas mãos e as pessoas cantavam e eu chorava, chorava, eu só chorava. Aí passaram muito tempo, me chamaram para fazer parte da equipe de louvor. Olha como eles eram corajosos, né? Nossa, você cantava? Cantava. Ok. Mas aí o que aconteceu? Quando eu cheguei para ir lá na frente, eu chorava. Eu só chorava. Aí você foi retirado. Eu fui retirado carinhosamente porque eu chorava. Eu começava a cantar e vinha aquela vontade, eu chorava. Eu me ajoelhava e chorava. Okay. Tanto que chalaram pra mim assim, mas você tem que cantar. Eu falei, não consigo. Não, gente, eu vou fazer outra coisa. Eu vou sair. Ministério das carpideiras, né? Dos carpideiros. Eu vou chorar. Okay. Bom, beleza. Aí o que acontece? Essa foi a primeira grande virada, beleza? Ok. O que aconteceu aí? A partir de então, eu vou tentar acelerar um pouco aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até... Não, eu de verdade, eu não tô seguindo isso aqui, porque de verdade, vida que segue. Eu tô deixando ele. Vida que segue. Eu tô aprendendo junto com vocês quem é Rony, mas assim, a gente já tá, deixa eu pensar aqui, ó. Já foi embora, já converteu, entendeu? Ah, não, tem um negócio aqui que é importante você falar, Rony. Não, deixa eu seguir, que aí você põe no meio aí da história, senão eu vou perder minha cronologia. Então vai, cronológico. Então, eu vou tentar acelerar minha cronologia aqui mais rápido, porque já deu bastante tempo, já me sinalizaram que já tá com 1h20, ou seja, daqui já virou série da Netflix. Espera só um pouquinho. Então a gente faz parte 1 e parte 2. Quer fazer essa interrupção? É. Beleza, então você acabou de ver a parte 1. A primeira virada. Essa foi a primeira virada? A primeira virada. Essa foi a primeira virada. Fechou, pode encerrar aqui então. Gente, você vai descobrir junto comigo qual foi a segunda grande virada da vida dele. É assim, eu confesso que eu me emocionei muitas vezes porque é difícil a gente ouvir situações que são diferentes da nossa realidade,
coisas que mexem com a vida do outro e você não se emocionar, né? Mas essa foi a parte 1, a primeira virada. A parte 2 vai ser o próximo episódio. Então você fica com a gente para o próximo episódio com Rony! E... A gente volta.